Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Ezequiel, Dai-vos-ei, capítulo 36, seguindo. Dai-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardei vós em juízo, e os observeis. Habitarei na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Livrai-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e multiplicarei, e não terei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e as novidades do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vós lembrarei de vossos maus caminhos e dos vossos feitos que foram bons. Tereis nojo de vós, mesmo por causa de vossas iniquidades, de vossas abominações. Não é por amor de vós que fiquei bem entendido, é porque faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundis vós por todos os vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que vós purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Livrai-se-ás a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dize-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas, em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tivessem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como rebanho de santos, rebanho de Jerusalém, nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Diz ele: profetiza esses ossos, e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a eles sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz: assim diz o Senhor Deus: vem
dos 4 ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como eles ordenaram, o Espírito entrou neles, e viveram e puseram-se de pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, apareceu a nova esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei vossa sepultura e vos farei sair dela o meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e fizer sair dela o povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vós estabelecerei vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Reunião de Judá e Israel. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá, para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta um e outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na sua mão. Quando te falarem aos filhos do meu povo, dizendo, não tos revelarás o que significam essas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeiras em que houvesse escrito estarão na tua mão perante eles. Diz eles, pois assim diz o Senhor Deus, eis que eu tornarei o filho de Israel entre as nações, e entre onde foram, e congregarei todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação, a terra, aos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos e com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, eu os purificarei. Assim eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Ó, meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os seus estatutos e os observarão, habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitarão nela, e eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecei-vos-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o seu santuário estiver para sempre no meio deles. Profecia contra Gog. Veio a mim as palavras do Senhor, dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog, na terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque, de Tubai, profetiza contra eles e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz,
de Meseque e Tubai, faze-te-ei que te volvas, porei anzóis em teu queixo, e te levarei a ti todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, espumando todos a espada, persas, etíopes e Pute com eles, todos com escudos e capacete, Gomer, todas as suas tropas, casa de Togama e todo do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu de toda a multidão de teu povo que se reuniu a ti, serve-lhes de guarda. Depois de muitos dias serás visitado no fim dos anos, virás à terra que recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre